Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais uma aula de SEO aqui no meu canal. Caso você não me conheça, sou Daniel Imamura, especialista em SEO, e hoje nós vamos ter um episódio do Imamura Responde, que é o quadro aqui no canal onde eu pego a dúvida de vocês, que vocês me mandam aqui no comentário dos vídeos ou lá pelo meu Instagram. Inclusive, meu Instagram tá passando aqui, ó, @DanielImamura. Me segue lá porque todo dia de manhã, quando eu vou tomar meu cafezinho, eu abro uma caixinha de perguntas para vocês. Algumas perguntas eu já vou respondendo direto ali nos stories mesmo do Instagram, mas muitas eu pego e trago para cá porque eu preciso de mais tempo para uma explicação um pouquinho mais completa. Então vamos lá para as perguntas que eu separei aqui para hoje. Primeira pergunta: o que fazer para domínio e subdomínio não se misturarem no SEO? Assim, vamos lá. Primeiro, quando a gente tem um domínio e um subdomínio, meio que eles já são coisas separadas, tanto que até a gente tem a possibilidade lá de ter uma conta do Google Search Console só para o subdomínio e outra para o domínio principal. Mas, obviamente, que o Google sabe que o subdomínio é um pedacinho apartado que seja ali do seu domínio principal. E o grande ponto para você não deixar as coisas se misturarem é você, por exemplo, pensando em dados, você vai ter uma conta de Analytics para uma conta de Analytics para o outro. Você vai tratar como sites distintos. Isso é uma forma de separar os dados ali de uma forma bem assim. Não tem como misturar, é impossível haver essa mistura porque tem um script num site, um script no subdomínio, vamos chamar assim. E um outro ponto é você nunca colocar assim links entre um site e o outro. Assim você nunca vai ter nenhum tipo de conexão entre eles. Mas, além disso, não tem muito o que fazer aí para não misturar domínio e subdomínio. Basicamente é isso. Você vai ter um site de um lado, um site do outro, eles não se linkam, eles não se conectam e têm dados totalmente separados. Então, para SEO, se essa é a sua necessidade, imagino que esse vai ser o melhor caminho. Agora vamos aí para a nossa segunda pergunta. Eu entrego os meus relatórios de análises todos em PDF. Está correto ou posso melhorar? Sim, está correto, é uma ótima forma. Inclusive, eu trabalho dessa forma, mandando as minhas análises, todas delas em PDF. E se você não está sabendo o que é análise, dentro da minha metodologia de trabalho, toda vez que a gente para ali para analisar o site do nosso cliente, a gente tem um modelo de análise onde a gente vai pegar as palavras-chave que nós vamos trabalhar na vez e tem vários elementos para cada uma das palavras-chave que nós precisamos otimizar para gerar o resultado. Quem é aluno da comunidade Imamura de SEO tem acesso ao meu modelo, tem acesso a toda a minha metodologia. Se você quiser ser meu aluno, o link está aqui na descrição do vídeo. Clica lá e vem conhecer a comunidade Imamura, ter acesso a todos os meus modelos de análise, relatórios e muito mais, beleza? Aí vamos lá, voltando aqui para a pergunta. Eu faço dessa forma de mandar tudo em PDF ali para o nosso cliente, tudo por e-mail, bonitinho para deixar registrado, documentado. Só que uma coisa que eu tenho visto que colabora um tanto quanto aí bom é a gente conseguir também, se o cliente ele já tem o costume de, por exemplo, usar o Google Drive, eu mando o link do Google Drive para ele e aí ele pode às vezes comentar, tirar uma dúvida e isso faz com que o processo de conversar sobre tópicos específicos da análise fique um pouco mais fácil. Por quê? Quando eu mando ali no Google Drive e o cliente faz um comentário numa pergunta, num tópico específico, eu consigo trocar uma ideia com ele ali nos comentários e respondendo todas as dúvidas dele, que fica muito mais fácil do que o cliente pegar e falar, na página 3 da sua análise, lá no seu PDF, nesse trechinho que você fala sobre tal coisa, não entendi, você pode me explicar mais? Ou dar um print, fazer um print e marcar o ponto onde ele ficou com dúvida, isso dificulta um pouquinho para o cliente. Então, quando a gente tem um link ali do material online ali no Google Drive, né, no Word do Google, a gente consegue pegar e ter essa interação. Então dá para melhorar se o seu cliente tiver essa maturidade digital, vamos chamar assim, para conseguir utilizar o Google Drive, fazer comentários, interagir ali pelo documento. Agora, se ele é um pouco, vamos dizer, menos tecnológico, o PDF acaba sendo
a melhor opção realmente. Para alguns clientes que ainda assim, você sabe que, Daniel, eu sei que esse meu cliente aqui não vai nem abrir a minha análise em PDF. Muitas das vezes é mais fácil você de repente até gravar um videozinho no Loom e mostrar para ele, ó, eu tô fazendo isso, vou mexer aqui e ali, e você tem um registro, e aí você pega e usa o videozinho. Também é uma alternativa que eu já usei com alguns clientes que eles não conseguiam enxergar aquilo. E eu preferia fazer dessa forma porque o analista, né, do meu time, ele podia gravar no tempo dele, não precisava aguardar uma agenda do cliente para marcar uma reunião, para apresentar ao vivo e depois até essa informação se perder, porque o vídeo entra como sendo o nosso entregável. Então, tá vendo? Tem formas da gente melhorar sim o processo, basta o seu cliente estar compatível com essa modificação. Senão, o padrão é melhor pegar ali e mandar um PDFzão. Aí você pode ver os formatos de PDF, se vai ser num documento do Word, se vai ser num PowerPoint também, dá para ser aquele formato de slides, às vezes fica um pouquinho mais simples para o cliente, mas assim, o que é melhorar a entrega? É melhor para o seu cliente, cada cliente tem um perfil, então você pode personalizar as entregas que tem dentro da nossa metodologia de trabalho para o formato que melhor atende ao cliente, mas eu já te dei algumas opções. Tem o PDF, tem o Doc online, tem o PowerPoint, que pode ser online também, tem também a opção do vídeo, tem várias formas de você interagir aí com o seu cliente, diferentes, mas que todas vão entregar o mesmo resultado, beleza? Agora vamos para a nossa terceira pergunta. Existe alguma forma de verificar erros grosseiros de SEO num site? Então, ter até tem. Nós temos ferramentas como, por exemplo, o Google Search Console, ele vai te avisar de erros de servidor, erros de 404, ele consegue te avisar de bastante coisa que pode estar acontecendo com o seu site. Tem outra ferramenta que, por exemplo, você pode pegar e usar, que é o WhoRank, que você faz lá todo um teste de SEO automático, vamos chamar assim, e ele vai te reportar várias pequenas coisas que você pode melhorar, da mesma forma que você pode usar o PageSpeed Insights, o Web Page Test. Então, tem várias ferramentas que vão, vamos dizer, automatizar o processo de verificar erros. Porém, nenhuma ferramenta aqui que eu estou puxando, até o próprio SEMrush, que faz lá uma auditoria técnica, não são, assim, como eu posso dizer, completas. Sempre fica faltando alguma coisa, que é o quê? O olhar humano. Por isso que eu tenho todo um checklist de auditoria de um site. Então, quando eu recebo um projeto, a primeira entrega de qualquer projeto que eu faço é justamente essa auditoria inicial. Então, a gente vai fazer uma revisão completa do on-page ali do site do nosso cliente, para que a gente possa identificar erros grosseiros que precisam ser resolvidos hoje, no primeiro dia, porque senão, depois tudo que eu fizer não vai surtir efeito. Vou dar um exemplo. Eu pego um site ali de um cliente que acabou de chegar e o site está com no index em todas as páginas. Não adianta fazer mais nada se eu não resolver ali tirar aquele no index ali da tag MetaRobots, o site não vai indexar, não indexando, não existe resultado para SEO. Então, esse é um erro grosseiro que precisa ser verificado no primeiro instante que você pegar o site. Então, tem vários itens do nosso checklist, da nossa auditoria inicial, que é a nossa revisão on-page, e aí a gente vai checar tudo isso e periodicamente a gente pode voltar e checar novamente se não tem nenhum tipo de erro grosseiro no site. Mas de forma automatizada você pode até pegar essas ferramentas que eu citei aqui, mas você vai ter que muito provavelmente rodar todas elas, uma por uma, para varrer uma maior área ou uma maior quantidade de itens ali no seu site. Uma outra que eu me lembrei agora, tem a Screaming Frog também, que pode te ajudar a rastrear. Então, temos ferramentas que automatizam esse processo, mas eu, em hipótese alguma, descarto a revisão manual, que é você pegar, bater o olho ali e verificar se não tem nenhum erro grosseiro, porque essas ferramentas, na minha visão, nenhuma delas é completa. Elas podem te ajudar para fazer algumas análises mais rápidas, mas no geral ainda elas deixam um pouquinho a desejar. Então eu prefiro fazer a minha revisão, porque aí eu confio nela de verdade, tá bom? E a quarta e última pergunta deste episódio do Imamura Responde é: até que ponto precisamos entender o básico de programação? Essa aqui foi até uma pergunta que eu já dei uma resposta
rapidinha lá nos meus stories, que quem não viu, vou explicar agora. Na minha visão, assim, eu sempre falo, em todas as minhas aulas, principalmente quando eu tô pegando uma turma nova, alguma coisa assim, eu explico. A gente, como profissional de SEO, a gente não tem obrigação de saber programar. Obviamente, nós precisamos entender um pouquinho de HTML, entender ali, porque, o que é uma meta tag? Robots, o que eu acabei de falar no exemplo anterior. Você, como profissional de SEO, tem que saber o que é essa tag, senão você não consegue fazer o trabalho de SEO. Você tem que saber o que é uma tag title, o que é uma tag canonical. Você precisa saber. Agora, Daniel, eu preciso saber programar em PHP, preciso saber programar em JavaScript, eu preciso saber de CSS, eu preciso saber como instalar um WordPress, etc. Então, não precisa, não é uma obrigação, porque a gente não é desenvolvedor, nós não somos programadores. Mas, se você tiver conhecimentos o suficiente para você conseguir trocar uma ideia ali com o programador e não parecer grego o que ele está falando, ou seja, o programador falou: putz, eu não consigo fazer isso aqui que você me pediu na sua análise, porque eu não consigo minificar o arquivo de JavaScript, senão vai dar pau aqui no site. Se isso que ele falou, por exemplo, que eu acabei de falar, você não entendeu bulhufas, já é um sinal que tipo, opa, pera, o que é minificar o arquivo JavaScript? Eu preciso entender isso aqui para conversar de igual para igual com o profissional de desenvolvimento, de programação, para que ele possa me ajudar. Por quê? É um elemento que eu preciso, às vezes, para o meu trabalho de SEO, para gerar os resultados. E também para você poder entender ali até que ponto é viável e até que ponto não é viável. Por quê? Às vezes vai acontecer na carreira sua de SEO de você pedir vários ajustes e o programador simplesmente falar assim: não dá, é impossível de fazer. Só que aí você chega, fala: pera, eu manjo um pouquinho de WordPress, por exemplo. Você falou que não dá, mas e se instalar o plugin tal, não vai resolver? Aí ele: é verdade, se instalar esse plugin resolve. Pronto, já era, acabou com a desculpa do programador, porque às vezes o programador, não é que ele não quer ajudar a gente, é que ele tem tantas prioridades que ele é reativo. Você pede uma coisa, ele já fala que não dá, que é besteira, que não vai surtir efeito e blá 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 blá. Só que quando você vai com um jeitinho e entende minimamente sobre o que você pode sugerir como solução, aí fica uma conversa mais de igual para igual. E é nesse ponto que a gente tem que entender o básico de programação. Você não precisa saber, por exemplo, como que instala um plugin no WordPress e como que configura ele. Mas você sabendo que você pode instalar um plugin que resolve aquele problema, você vai lá, indica o plugin e pede para o programador fazer toda a parte técnica da instalação. Da mesma forma que se o programador sentar com você e falar: eu consigo resolver até essa parte aqui, daqui para frente eu já não consigo mais. Por quê? O esforço é tão grande que só refazendo o site. Aí você, entendendo quais foram as justificativas dele, você fala: beleza, então é isso que eu tenho de disponível, recurso disponível de programação, vou usar até aqui e vou pensar em outras alternativas para que eu possa ter o resultado que eu preciso para SEO. Então, você vai trocando figurinhas com a galera de programação. Agora, se for sempre aquele negócio: eu peço uma correção e a resposta é não, e eu não sei nem analisar se é preguiça ou se realmente tecnicamente não dá, aí você está com um conhecimento de programação um pouquinho deficiente. Se você puder até aprender mais sobre a plataforma aí que você hoje trabalha como a sua plataforma principal, e no meu caso, por exemplo, qual que é a plataforma que a gente trabalha lá na minha agência? WordPress e sites em PHP. Ponto. Essa é a nossa plataforma preferencial. Tem umas outras coisas lá no meio, mas a preferencial nossa é justamente o WordPress e sites que são em PHP, porque são as linguagens que o nosso time domina mais e consegue trocar ideia de igual para igual para o desenvolvedor, às vezes, do próprio cliente. Então, estuda mais essa sua plataforma que você está procurando trabalhar e aí você procura clientes que usam essa plataforma. Lembra do ICP que eu já falei aqui várias vezes no canal, que é o Ideal Customer Profile, ou seja, o perfil ideal de cliente? Então, você vai definir: eu quero, Daniel, só vou trabalhar com sites em WordPress. Beleza, você vai começar a buscar clientes que têm sites em WordPress. Se ele não tem um site em WordPress, você já sabe que você tem uma dificuldadezinha aí
no processo, porque você manja muito de WordPress, mas de repente não manja de outras questões de programação. E um ponto legal aí é que se você entende o conceito da programação e você entende, às vezes, um pouquinho de servidor, etc., você pode até mudar de plataforma, mudar de linguagem de programação e você ainda consegue trocar uma ideia com o programador. Por quê? Às vezes, a solução não requer um conhecimento técnico específico, quer um conhecimento de lógica de como que o site pode funcionar. Vou dar um exemplo. A gente precisava, numa época, para um cliente, a gente queria montar, vamos dizer, uma espécie de catálogo de todas as empresas do Brasil, lá do setor dele, que ele tinha isso no banco de dados, só que estava só no back-office. A gente queria colocar isso no site para posicionar para várias palavras-chave. Então a gente orientou o time de programação como que eles tinham que fazer a página para a gente e quais eram as variáveis, quais eram os dados que precisam aparecer na tela, dentro de quais tags. E a linguagem de programação que eles fizeram era Ruby on Rails, que eu não faço a menor ideia de como programa isso. Mas eu sentei com o programador, troquei uma ideia de igual para igual, porque eu falei, ó, aqui você vai colocar uma variável que é o quê? O nome da empresa. Aqui você vai colocar uma outra variável que é o nome da cidade, o nome do estado, tal. Troquei uma ideia com o programador, ele foi lá e executou do jeitinho que eu pedi. A gente criou uma grande base bem estruturada para posicionar para o nome da empresa, para posicionar para a cidade da empresa, né? Então era tipo o tipo da empresa naquela cidade, o tipo daquela empresa no estado. Fizemos todo um esquema de linkagem interna, ficou muito redondinho. Por quê? Eu troquei uma ideia com o programador, não de coisas técnicas, mas de lógica de programação, como que eu queria que a página aparecesse. Então, ter um pouquinho aí de habilidades com a área de programação vai te ajudar bastante e eu considero como sendo um grande diferencial aí dos profissionais de SEO. Tem, dentro da área de SEO, vamos dizer assim, tem alguns tipos de profissional de SEO que a gente percebe bastante. Vou colocar 3 aqui principais. A gente tem aquele profissional que é como eu, que veio da área de TI. Eu fiz curso técnico de informática com ênfase em linguagem de programação e fiz engenharia da computação. Então eu estudei bastante tempo linguagem de programação. Não que eu seja um excelente programador, mas eu estudei aí no mínimo uns 9 anos de programação e trabalhei 3 anos e meio como programador. Então eu tenho um pouco de noção. Talvez já tô ficando meio velho, porque faz tempo que eu não programo, mas eu consigo ainda assim, mesmo tendo parado há 12 anos atrás de programar, eu consigo trocar ideia com um profissional de TI hoje, um desenvolvedor, porque a minha bagagem de TI, de parte tecnológica, eu consigo desenrolar bem, então a parte de on-page para mim é muito fácil. Eu sempre me destaquei muito na parte de deixar o site rápido, responsivo, encontrar defeitos, pensar em soluções, porque esse é meu background. Existe um segundo tipo de profissional de SEO, que é o quê? Ele é muito mais voltado para a área de conteúdo. Muitos profissionais que vieram da redação, que gostaram de SEO, têm muita facilidade com a parte de conteúdo. Então, escrever bem, ter ideias de conteúdo, fazer boas pautas, fazer uma estratégia focada no conteúdo, esse profissional de SEO tem bastante conhecimento ali, então já é um pouquinho diferente. O primeiro manja bastante programação, né, que é a resposta que a gente está dando aqui, e o segundo já é um pouquinho mais voltado para a área de conteúdo, e tem um terceiro tipo ali, que é um profissional que às vezes ele é mais focado no link building. Sim, é meio raro encontrar, mas tem profissionais que são ali, ó, ratos do link building, eles conseguem pensar em estratégias e ações para ganhar muitos backlinks com bastante facilidade. Até às vezes é uma pessoa que já trabalhou com assessoria de imprensa, etc. Tem uns contatinhos e assim por diante. Então ele tem estratégias, caminhos para conseguir desenrolar ali alguns backlinks muito bons. Então, tem vários tipos de conhecimento que a gente vai tendo que nos destacam. E um deles que é uma grande vantagem, isso me ajudou bastante na minha carreira, foi manjar um pouquinho de programação. Não é porque eu fui programador não, gente. É porque você manjar um pouquinho de programação te destaca, porque você não vai ficar sendo enrolado por nenhum desenvolvedor falando que não dá, sendo que na verdade dá sim para a gente implementar aquela melhoria. Basta você de repente falar com jeitinho, mastigar um pouco mais a solução e ele vai perceber que ele não consegue te enrolar. Então é legal sim você ter um conhecimento básico de programação. E ó, aqui no YouTube tem um monte de vídeos, tutoriais, cursos completos de programação para você entender. Faz um teste,
Começa pelo WordPress. O WordPress é bem simples, você vai entender como que você instala, como que um site conecta com um banco de dados, como que as informações do banco de dados aparecem no WordPress, como que você publica um site, servidor, configuração de DNS, são coisinhas assim que nos ajudam a entender melhor um pouquinho como que funciona esse universo aí da parte de programação e desenvolvimento de um site, beleza? Mas estuda aí que tem bastante material aqui no YouTube gratuito, tem cursos como a Alura e vários outros aí que você pode pegar e fazer ali, que você vai aprender bastante, beleza? Então, é isso aí, galera. Essas eram as perguntas que eu separei aqui para esse episódio do Imamura Responde. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda terça e quinta nós temos uma aula nova aqui no canal. Inclusive, vou deixar mais 2 aulas aqui na tela para você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no YouTube.